Fala pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu não fiz roteiro, não fiz nada, eu só separei algumas coisas aqui, eu apontei algumas coisas e eu quero mostrar pra vocês. É uma migração que a gente tá fazendo aqui na agência, na Expedia, e isso aqui tá sendo muito positivo pra nós, a gente tá colhendo muitos resultados com isso e eu gostaria de compartilhar com vocês informações, dados, tá? Pra vocês, no final disso tudo aqui, no final dessa aula, fiquem até o final pra vocês entenderem por completo o que eu tô falando aqui e vocês tirarem as suas próprias conclusões, tá? Então esqueçam aqui o que o Pedro tá falando para vocês, né? E vocês, no final disso tudo aqui, vocês decidem qual LLM vocês preferem usar. O que eu quero trazer para vocês aqui são dados, tá? Baseados em documentações, baseado em referências e também em testes, em validações aqui que a gente já fez aqui dentro da agência, tá bom? Então, o objetivo aqui não é fazer julgamentos. Eu não tô aqui para falar mal do OpenAI, eu não tô aqui para falar mal do Gemini, né? Muito pelo contrário, são duas gigantes do mercado. Usei o OpenAI por muito tempo, tive muito resultado com a OpenAI. Por muito tempo usei o OpenAI. Na verdade, eu sempre usei o OpenAI, tá? Desde que eu comecei a criação de agentes. Né? Mas, recentemente, aí, nos últimos aproximadamente 4 meses atrás, a gente já começou a fazer testes e começamos a fazer validações, né, com o Gemini, porque o Gemini, ele atualizou a sua documentação, né? E, assim, o Gemini, ele tá, assim, muito bom, a documentação muito bem estruturada, uma arquitetura muito bem desenhada. E aqui eu trouxe alguns pontos que me levaram a tomar essa decisão de fazer a migração para o Gemini, né? Que são eles, né? Inteligência e desempenho, custos, latência, estabilidade, chamadas de funções e arquitetura para entendimento de arquivos. Então isso aqui são pontos que para mim são extremamente relevantes no momento de decidir qual LLM, qual modelo que eu vou usar em um determinado projeto. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Vamos começar falando aqui sobre inteligência, desempenho e custos, tá? Vamos lá, eu gosto muito de trazer aqui para vocês esse site aqui, ó, Artificial Analysis, que ele é um ranking aqui de LLMs que faz uma comparação de todos os modelos aqui. Aí entra Grok, entra OpenAI, entra DeepSeek, entra Gemini, entra Cloud, Anthropic, né? Entra todos os modelos aqui, né? E eles ficam ranqueados aqui, ó, tá? Por inteligência, né? Por desempenho, né? Que é justamente isso que a gente está falando aqui. Então, até é bem curioso aqui que a gente tem o nosso Grok aqui, ó, como o modelo mais inteligente atualmente, né? No dia de hoje. É o nosso modelo mais inteligente aí, né? Só que o Grok ele não está muito bem ali, com uma arquitetura bem desenhada, quando a gente trata aqui, quando a gente conversa sobre... A gente trata de sistemas conversacionais dentro do WhatsApp que precisam de uma arquitetura para entendimento de arquivos, uma arquitetura para chamadas de funções, tá? E hoje, atualmente, né? Pode ser que daqui a 6 meses, a 1 ano, 2 anos, eu venha aqui e faça um novo vídeo e fale assim, olha só, eu não estou usando mais Gemini, eu estou usando aqui a Grok, né? Tudo bem, não tem problema. Mas hoje, né, aqui, o objetivo é trazer essas informações para vocês sobre o motivo da gente estar usando somente aqui o Gemini, tá bom? Tá. E, de qualquer forma, para a conversação, dois modelos que têm essa arquitetura bem desenhada é OpenAI e Gemini. Dito isso, as comparações aqui, elas estão exclusivamente entre OpenAI e Gemini. Ok, vamos lá. E aí, quando vocês olham essa tela aqui, vocês ficam se perguntando, né? Mas como assim ele parou de usar Gemini? Parou de usar OpenAI, desculpa. Se eu olho aqui na tela dos rankings, e os meus top 2, top 3, top 4, eles são da OpenAI. Né? E aí? E aí, como assim? Né? Ok, né? Isso tá certo. A OpenAI tem sistemas inteligentíssimos, tem sistemas muito bons. Né? Só que a gente tem uma contrapartida, que são os custos, né? Que são os nossos custos. E assim, a parte de custos, ela é muito importante para um projeto, ela é muito importante para a saúde da sua empresa, porque no final do dia, isso é poder de negociação que você tem com o seu cliente, né? É dinheiro no seu bolso, né? No final das contas, é margem de lucro, né? Então, isso aqui é muito importante, a gente analisar os custos aqui, né? E a gente chegar no meio termo. Como que eu posso fazer para ter um modelo que ele seja inteligente para a tarefa que eu estou executando e ao mesmo tempo ele tenha um custo-benefício muito bom, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Então, o melhor modelo da OpenAI aqui que eu vejo em relação ao custo-benefício, ele é o A4 Mini, né? Que ele tem, e ainda ele é caro, tá? E esses preços aqui, mas $1 só. Mas assim, pessoal, isso aqui em escala é absurdamente caro, tá? Absurdamente caro. Isso vai sair caro no final das contas para vocês, tá? Então, o A4 Mini aqui,
Ele tem 1,10 dólares de entrada, input price, e 4,40 dólares de saída, output price. E nós temos aqui o nosso Gemini 2.5 Pro, né? E aí vocês vão pensar, não faz sentido. O Gemini 2.5 Pro, ele é mais caro, né, que o A4 Mini. Como assim ele está falando que está usando o Gemini? Mas calma, né? Tudo bem. Existe o 2.5 Pro aqui, lógico, da Google, né, que ele é mais inteligente, é o modelo mais inteligente da Google, mas ele não é o modelo que eu uso aqui, tá? E isso aí também pode ser que dependa do projeto de vocês, mas eu ainda não chegou o momento de eu precisar, né, usar o 2.5 Pro, né? E, né, não, por enquanto não precisei. Por quê? Porque a gente tem esse nosso outro modelo aqui, que ele tá no top 10 também, tá? Tá no top 10, né? Que é um outro modelo da Google, que é o Gemini 2.5 Flash. Ou seja, ao invés do Pro, eu uso Flash no modelo de Reasoning. Reasoning, para quem não sabe, para quem não é acostumado com esse termo, é a capacidade de pensar. Então, se você está executando tarefas complexas, se você está executando trabalhos de codificação ou de matemática, o Reasoning ele é muito bom, tá? E ele, inclusive, ele deixa o seu desempenho muito melhor, tanto é que é por isso que ele está aqui no nosso top 10. Em contrapartida, a sua latência também aumenta, então ele é um pouco mais lento, mas ele não chega a ser tão lento assim, igual ao OpenAI, né? Ele é mais rápido que o OpenAI, inclusive, mas ele é mais lento em comparação ao mesmo modelo sem a tratativa de Reasoning, tá? Essa é a comparação que eu quis trazer para vocês, tá? Então, 2.5 Flash com Reasoning, ele é mais lento do que sem o Reasoning, tá bom? Mas isso aí é assunto para outra hora, tá? Qual que é a vantagem aqui, ó? Eu tenho 2.5 Flash, que se eu for comparar ele, por exemplo, com o A4 Mini, o A4 Mini ele é 1,10 de input e o 2.5 Flash ele é 0,30. Quase 3 vezes, né? Quase 3 vezes mais barato. E aqui no top 10 ainda de desempenho, tá? E aqui eu também tenho 4,40 para 2,50. Quase o dobro ali, né? Mais barato ainda 2.5 Flash. Então, qual que é a decisão aqui? Dependendo do projeto, o que vale mais a pena? Eu usar o A4 Mini ou eu usar o 2.5 Flash Reasoning? Eu opto por usar o 2.5 Flash Reasoning, porque se eu tenho muitas requisições, se eu tenho um prompt muito grande, se eu tenho muita escala, essa diferença de preço aqui, ó, ela já me dá uma margem de lucro muito maior, tá? Beleza, agora você aí, né, deve estar pensando, mas eu não uso o A4 Mini, né? Eu não uso esses modelos aí mais caros. Eu uso o 4.1 Mini, eu uso o 4.0 Mini, eu uso o Nano da OpenAI, o 4.0 Nano lá, lançado aí recentemente também, né? Porque eu gosto de ter um mínimo de custo, mesmo que o modelo seja um pouco mais burro, entre aspas, eu prefiro usar os mais baratos lá, 4.0 Mini, 4.1 Mini. E é aí, meu caro amigo, minha cara amiga, que a conversa fica mais interessante ainda. Por quê? Vamos procurar aqui, né? Ó, 4.1, legal. Aqui, ó, já tem 2.5 Flash, que aqui é sem o modelo de Reasoning, tá? 2.5 Flash sem modelo de Reasoning. Que ele é, inclusive... Ai, deu uma travada aqui. Que ele é, inclusive, o mesmo preço ali do que o Reasoning, tá? Então, é o mesmo preço aqui. Então, vale mais a pena usar o Reasoning, né? Só tem a questão da latência aí. Mas ele já é mais inteligente que o 4.1, por exemplo, da OpenAI. E mais, olha só essa comparação aqui, ó. Gemini 2.5 Flash com o GPT-4o 4.1. Olha a diferença de preço, 0,30 para 2 e 2,50 para 8. Isso aqui é muito legal, né? E agora começa a ficar mais legal, quer ver? Ó, aqui o 4.1 Mini. Você vê que a gente já foi descendo no ranking aqui, já começou a ficar um pouco mais burro, né? Já vai ficando por aqui. 4.1 Mini, 0,40, 1,60. Barato, né? Barato. Ah, mas eu uso 4.0 Mini. Beleza, vamos lá pro 4.0 Mini. 4.1 Nano aqui. Cadê o 4.0 Mini? 4.0 Mini. 4.0 Mini já tá lá embaixo, né? Ele já tá lá na ladeira abaixo, né? Olha o preço do 4.0 Mini. Esse aqui que eu uso. Esse aqui é o mais barato. Eu gosto de usar esse, né? Beleza, 0,15 para 0,60. Beleza. Guardaremos esses números, tá? Guardaremos esses números. Existe um modelo aqui do Gemini que ele se chama 2.5 Flash Lite Reasoning.
que é esse carinha aqui, ó. Olhem a comparação. O Gemini 2.5 Flashlight Reasoning, ele tem 0,10, ele é mais barato que o Forol Mini, e ele tem 0,40 de output. Ele é mais barato que o Forol Mini. E ele é mais inteligente do que o 4.1 Mini. E também mais barato que o 4.1 Mini. Tá? Então, assim, qual a justificativa para você não usar o 2.5 Flashlight? Sendo que ele é 0,10, 0,40, e aqui o Forol Mini que está lá embaixo é 0,15.060. Mais caro, mais burro. Tá? E o Nano aqui também, né? Se comparar valor, né? 0,10 para 0,40 é o mesmo valor do que o Nano, só que o Nano é meio burrinho, né? Então, o que acontece? Outra coisa também muito importante é que o Gemini, ele sempre foi conhecido por ter a sua maior janela de contexto. Então, o Gemini aqui, ele tem uma janela de contexto de 1 milhão. Isso aqui deixa o nosso agente muito mais inteligente, né? Se eu for comparar aqui, como, por exemplo, o Forol Mini, se eu não me engano, ele é 128 mil, né? Então, só isso aqui, né, já seria um ponto de inflexão aqui e de decisão também, né? Falar assim, pô, não tem por que eu não estar usando aqui, né, o 2.5 Flashlight, sendo que ele é mais barato, ele é mais inteligente do que, por exemplo, o 4.1 Mini. Tá? E ele tá aqui, ó, o Flash aqui, ó, ele tá, aqui, ó, Flashlight, tá aqui pertinho do 4.1 também, mais inteligente que o 4.1 Mini. Isso aqui, ó, dependendo do que você está fazendo, já resolve todos os seus problemas, tá? E na dúvida aqui você pode usar o 2.5 Flash, que é 0,30 para 2,50, né, que também ali ele é bem mais barato, né, que a gente já comentou isso aqui, né, em relação aqui ao restante, né. E são soluções muito boas. Beleza. Conversamos aqui sobre inteligência, desempenho e custos. Tirem suas conclusões. Eu não quero aqui induzindo a nada, tá? Latência, né? Latência. Isso aqui são testes, tá? Testes e validações. O Gemini, eu não vou mostrar aqui pra vocês, tá? Não vale a pena. Mas o Gemini, ele é muito mais rápido do que o OpenAI. Fato e pronto. Estabilidade. Isso aqui vocês podem testar, tá? Podem testar. Joga lá e cronometra. Cronometra não precisa, né? Vai na execução aqui. A gente usa a N8N aqui na agência. E vê lá o tempo de execução do Gemini e vê o tempo de execução da OpenAI. Eu fiz isso aqui, tá? Então, por isso que eu digo, e não foi uma vez, tá? Foram várias. Então, a Gemini é mais rápido, sim, né, do que a OpenAI. Estabilidade nem se fala, né? Quem tá acostumado a usar a OpenAI, né, nem se fala. Eu não consigo contar nos dedos quantas vezes a OpenAI já entrou em manutenção e deixou, né, os nossos agentes aqui, né, simplesmente a ver navios, né, sem responder, né, com problemas. Então, o Gemini isso raramente acontece. Lógico que tem algumas questões, depois no final ali eu vou passar sobre isso também, mas ele é muito mais estável, tá bom? Não tem como provar isso aqui pra vocês, né? Vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Ele é muito mais estável. Ou vocês acreditam em mim, né? Não acreditam no Pedro. Então, vai lá e faz aí, monta seu fluxo e me diga você qual que é o mais estável. Comenta aqui embaixo no vídeo qual que é o mais estável. Eu tô falando pra vocês, né? Aqui, testado, validado e executado e feito e Gemini é muito mais estável. Chamadas de funções e arquitetura para entendimentos de arquivos, tá? Então, aqui, a Gemini, ela já tem a documentação dela aqui, né, com chamadas de função. E aqui nas chamadas de função, no Gemini, inclusive eles falam que tem aqui muita coisa da própria OpenAI na documentação, mas aqui eles explicam para nós como que funciona aqui a chamada de função, né? Você tem um prompt, enfim, o objetivo da aula não é ensinar sobre chamadas de funções, mas assim, é mostrar aqui para vocês um certo exemplo de por que a documentação de chamada de função do Gemini ela é muito melhor do que a OpenAI. Tá, e como que eu vou mostrar isso para vocês? Aqui eu só quis mostrar a documentação, eu vou mostrar para vocês aqui no N8N. Esse aqui é um fluxo quando eu estava usando API Responses. E olha que eu não estou falando de Assistants aqui, né, para quem está acostumado. Estou falando de API Responses, que é o modelo mais avançado da própria OpenAI, e eles dizem isso na documentação. Tá? Então eu já estava usando API Responses, tá? E eu vou trazer para vocês aqui o que acontece numa chamada de função. Então isso aqui é uma execução, né, de uma chamada de função que eu fiz aqui, quando eu crio um response API. O que acontece? Quando o modelo ele faz uma chamada de função, ele me traz aqui, ó, a OpenAI, ela faz isso, a documentação da OpenAI faz isso. Ela me traz uma call ID. E isso aqui é um caos. É o Chaos ID. Chaos ID é o nome disso. Tá? Por quê? Porque isso aqui
trava o nosso fluxo, porque vocês começam, e quem usa OpenAI vai se identificar com isso. Quando você faz uma chamada de função, a OpenAI, se você manda uma próxima mensagem, ela dá um erro de no to submit to output. Quem já viu esse erro? Quem já leu isso na tela? Tá? Então, esse é o erro que acontece, né, na OpenAI. Por quê? Por que acontece esse erro? Porque a OpenAI, ela passa para você a responsabilidade de fazer o gerenciamento das filas. Ela te dá simplesmente uma call ID e fala, ó, tá aqui a call ID, agora eu só vou funcionar aqui quando você me responder o resultado dessa call ID. Depois que você me responder isso aqui, eu vou voltar a funcionar. Isso é um grande problema para o nosso fluxo. Isso é um grande problema, porque a gente tem que ficar fazendo controle e gerenciamento de filas dentro do fluxo. E isso é um gargalo. Isso é um gargalo, isso dá suporte, isso dá manutenção. E é por isso que a gente tinha aqui que ficar fazendo tratativas com heads para destravar, para travar fluxo, para salvar isso em memória temporária, para a gente conseguir fazer algumas tratativas ali para a gente ter um resultado melhor. Só que não adianta, isso sempre acaba dando suporte, manutenção e até mesmo perda de alguns contextos ali e a experiência do usuário. Tá? Então, isso aqui era muito chato no OpenAI. É muito chato você ter que ficar controlando isso, você mesmo tem que gerenciar isso em fluxo. Você tem mais nodes, você tem mais chance de dar erro, tá? E aí que vem o Gemini, e olha o que o Gemini faz. O Gemini aqui agora, você já vê que o fluxo já está mais limpo, né? Já tá bem mais limpo, né? Ficou bem menor. Qual que é a diferença aqui do Gemini? Eu não tenho mais heads, ó, os heads subiram aqui, porque eu não preciso fazer o controle de filas. E essa é a grande vantagem da documentação do Gemini. Por quê? Porque o Gemini ele faz isso para você. O Gemini ele faz o gerenciamento das filas. Ele não fica lá esperando, ah meu Deus do céu, me responde aqui, senão... ele não tem isso. Você pode estar no meio de uma chamada de função e mandar mais uma mensagem que ele não vai travar o seu fluxo. Ele vai simplesmente acumular essa mensagem dentro do seu histórico, dentro do seu contexto. Por quê? Ó, vejam aqui, ó, eu chamei uma função e a única coisa que ele me fala é o nome da função e os argumentos. É só isso. Ele não me dá um call ID, ele não me faz nada. Ele só me dá o nome e os argumentos. E pronto, é como se fosse uma mensagem sendo adicionada no histórico, no contexto. Então isso aqui, ó, é lindo. Isso aqui é lindo, porque a gente não precisa mais fazer dentro do fluxo esses controles aqui, né, de chamadas de funções, de call ID, né, de calls ID, né, e tudo isso que a gente precisava fazer. Então o fluxo ele ficou muito mais limpo, muito mais clean, né, muito mais fácil de trabalhar, com menos suporte, menos otimizações, enfim, ficou muito melhor. E além disso, a gente também tem a documentação aqui do Gemini com uma maneira muito facilitada de você compreender áudio, vídeo, imagens e entendimento de documentos. Então tudo isso aqui tem dentro do Gemini de uma maneira muito facilitada, que é basicamente, e quando eu falo de vídeos aqui, ó, o Gemini é a única LLM que eu conheço que compreende vídeos, tá? Não é transcrição, é vídeos mesmo, ó. Responder a pergunta sobre o conteúdo do vídeo. Então você manda o vídeo, ele consegue entender o conteúdo daquele vídeo, né? A transcrição. Tá? E aqui, ó, a gente usa API Files, né? Que a gente manda tudo isso para o mesmo lugar, que é um file do Google, e a gente envia isso como link para o nosso agente e ele fica contextualizado com aquele arquivo, independente se é imagem, vídeo, áudio ou documento. Tudo em um lugar só. Então, isso aí é muito lindo. Ficou muito bom de trabalhar a documentação do Gemini. É por isso que o Gemini, ele tá dominando tudo aí, tá muito top, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Agora, fazendo um resumão, né? Qual que foi o resultado disso tudo, né? Em resumo aqui, né? Aqui na agência a gente está tendo menos tempo de desenvolvimento, né? Porque a gente agora tem um sistema que ele é mais inteligente, né? Ou seja, eu demoro menos tempo fazendo prompts, porque o prompt ele me obedece. Eu tenho menos suporte, menos manutenção, porque o meu fluxo ele está muito mais limpo, né? Ele está muito mais estável, não tenho que ficar me preocupando com o gerenciamento de filas. Eu tenho mais escala, porque eu tenho mais agilidade, né? Então eu consigo colocar mais clientes para dentro com uma rapidez maior. E isso aqui as pessoas às vezes ignoram, né? Mas eu tenho mais confiança. Ou seja, eu consigo vender, né, mais caro. Eu consigo gerar mais confiança para o meu cliente. Meu cliente sabe que ele vai estar comprando uma coisa boa, né? Um produto, um serviço que é bom. Então é por isso, mais confiança, vendo mais caro, mais dinheiro no bolso, né? E aí, maior margem de lucro, lógico, porque eu tenho um modelo mais barato, mais inteligente. Então, é o melhor dos mundos. E
por último aqui, né, mais paz, né? A gente tem um pouco mais de paz aqui, sem ter que ficar, por exemplo, um dia inteiro, 12 horas, né, com os servidores da OpenAI em manutenção, como por exemplo, como já aconteceu. Não foi uma, não foram duas vezes, foram algumas vezes aí. Então, basicamente é isso. Alguns cuidados aqui em relação ao Gemini, tá? Como que você faz para trabalhar com o Gemini? Você vem no AI Studio, procura aí no Google AI Studio e vem aqui e aí você vai conseguir criar sua API e você ainda ganha, olha só o Gemini, o que ele está fazendo, né? Você ganha $300 de crédito, tá? Durante 3 meses. Então é só entrar por ali pelo AI Studio, você vai ganhar 3 meses de crédito no valor de $300. E além disso, é muito importante que você tenha conhecimento sobre esses limites de taxas. Tá? Esses limites aqui, né, são solicitações por minuto, tokens por minuto e solicitações por dia. E aqui, ó, ele vai acionar um erro a qualquer um deles. Tá? Então, se você exceder qualquer um desses aqui, você vai ter um erro no seu fluxo. Ah, mas o que isso significa? Significa que a gente tem os nossos níveis de uso, que é o Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tá? E assim que você fizer a sua conta, quando você entrar lá, você já tem que configurar uma conta de faturamento vinculada ao seu projeto lá no cloud, tá? E aí, quando você fizer isso, você já vai para o nível 1. E aí você vai ver aqui que no nível 1, ó, você já tem aqui, dependendo do modelo, você já vai ter aqui, ó, limites bem grandes. Limites bem grandes mesmo, para você conseguir trabalhar aí com uma certa tranquilidade. Recomendação, como ele é vinculado ao projeto, você cria aí um projeto por cliente e vai gerenciando isso. Tá? E aí, dependendo se você tiver uma justificativa plausível, você consegue, inclusive, enviar um formulário para Google para estar subindo aqui de nível. Ah, como que faz para subir de nível? Aqui, ó, gasto total maior que 250, tá? E aí você pode também mandar via formulário alguma coisa para Google lá, se você tiver algum tipo de projeto aí em escala para desenvolver, pode ser que eles aceitem, pode ser que não, tá? Mas isso aqui é importante que vocês tenham noção aqui sobre limites de taxas, tá bom? E aí, se você quer aprender a criar sistemas inteligentes aqui usando o Gemini, como esse, por exemplo, aqui, que ele é um sistema mais avançado, que é um SDR, que faz agendamentos de reuniões com integrações aqui ao Calendar, com qualificação, com entendimento de todos aqueles arquivos, né? Esse tipo de conteúdo mais avançado, somente na comunidade fechada aqui que a gente tem da Xperia, né? A comunidade que se chama AI Makers Club. Hoje a gente está aí com cerca de 250 membros, né, para fazer parte. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo se você tiver interesse. Ou chama lá, se você tiver alguma dúvida, me chama no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui também. Chama lá no Instagram para bater um papo se tiver alguma dúvida, pra gente conversar sobre isso. Não tô confiante, não sei o que fazer, não quero entrar agora na comunidade, não é o meu momento. Tá tudo bem. Tem ainda o nosso produto de entrada que você também vai aprender sobre o Gemini. Por quê? Porque a gente vai ensinar a documentação do Gemini nesse produto de entrada e você já vai conseguir entender como que funciona o Gemini e já vai conseguir criar um agente de IA usando o Gemini dentro do R$19,90, tá? E além de ter mais de 45 aulas gravadas lá sobre infraestrutura, sobre credenciais, né, sobre alguns bônus, né, e um monte de coisinha lá bem legal que você vai poder acompanhar também. Algumas lives aí que a gente faz, né, por apenas R$19,90. Então, não está se sentindo confiante para entrar na comunidade? Entra no produto R$19,90, que eu vou deixar o link aqui também na descrição, que você já vai se espantar, né? Que esse aqui é um novo módulo, um novo modo de fazer agentes de IA mais inteligente, mais barato, mais eficiente, né? Enfim, tudo de bom que tem aqui. O que a gente está trazendo aí, o famoso Skin the Game, a gente tem problemas de agência e a gente traz soluções aqui para dentro da comunidade. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, desse tipo de conteúdo. São informações relevantes que vocês têm que saber disso, vocês têm que acompanhar, têm que se atualizar. E deixa aqui no comentário o que você achou sobre isso, se você vai migrar ou não. Deixa uma ideia de conteúdo, manda sua dúvida aí, né? E aproveita para se inscrever no canal, dá aquela fortalecida, a gente trazendo conteúdo de valor. Eu sei que aqui essa aula não foi abrindo os nodes ali, mexendo ali, né? Que às vezes vocês gostam disso também, mas às vezes uma informação, ela já vale muito ouro, é um insight que você tem e aí talvez mude toda a operação aí da sua agência, né, da sua empresa, ou você comece a criar um negócio aí do zero porque você gostou do conteúdo. Então, deixa o like, se inscreve, compartilha. Valeu, grande abraço.